Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem com a graça de Deus Pai. Vamos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como havemos de perdoar a quem nos deve. Não nos deixe cair em tentações e livrai-nos do mal. Amém. Estamos estudando o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje vamos iniciar o estudo do item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Vamos à leitura então, né? A riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, se interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procurarmos entender o seu sentido. Deus, que a distribuiu, teria colocado nas mãos de alguns um meio inevitável de perdição, pensamento que contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova bastante arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude das excitações, das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se depressa de sua condição anterior, daqueles que foram seus companheiros, que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas, embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que o torne impossível e não possa vir a ser até um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe fazer bom uso, tal como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados apropriadamente com equilíbrio. Bem, meus amigos, nós vemos aqui que ele nos coloca, né, que é como se fosse certos venenos. O próprio veneno da cobra, ele é retirado, testado e é usado, né, em várias medicações para hipertensão e como antídoto da própria picada da cobra. Quando Jesus responde ao jovem que o interrogava sobre os meios de alcançar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, não pretendia estabelecer como condição absoluta que cada um deva se desfazer do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, de fato, julgava-se quite com a lei, porque havia cumprido certos mandamentos e, no entanto, recua perante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até ao sacrifício de desfazer-se do que possuía. Então, nesse trecho, nós vemos que quando Jesus faz essa colocação, lá no início desse capítulo, ao jovem que o interroga, né, o que fazer para conseguir a vida eterna, ele fala, vá, se desfaça de seus bens e segue-me. Não significa que esse seja o único caminho. Não é isso. Nós precisamos dos bens. E ele vai estar nos mostrando aqui dessa utilidade providencial da riqueza. O que não podemos é ter esse apego exacerbado que muitos temos, né?
A proposta de Jesus era uma questão decisiva para esclarecer o pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto perante o mundo. Não fazer o mal a ninguém, não maldizer o próximo, não ser nem liviano, fútil ou orgulhoso, honrar pai e mãe, mas não possuía verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. O que Jesus quis demonstrar era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência destas palavras, se consideradas ao pé da letra em seu exato sentido, seria a abolição da riqueza por ser prejudicial à felicidade futura e como causa de incontestáveis males na terra. Seria também a condenação do trabalho que a pode conquistar. Isso seria um absurdo, uma vez que reduziria o homem à vida selvagem e que estaria em contradição com a lei de progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é uma fonte de muitos males, se provoca tantas más paixões e crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhe dá. Esse abuso torna ruim o que lhe poderia ser útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza devesse apenas produzir o mal, Deus não a colocaria na terra. Cabe ao homem fazer dela surgir o mal. Deus não o Se a riqueza devesse apenas produzir o mal, Deus não a colocaria na terra. Cabe ao homem fazer dela surgir o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso intelectual. Então, nós vemos por aqui nessas passagens que Deus não condena a riqueza, porque ele estaria indo contra o trabalho, aquela busca ali do trabalho, do sustento, da conquista, da lei de progresso, porque a riqueza deve ser utilizada para que haja o progresso em determinada terra, na sociedade, em todos os cantos. Porque até colocado é como se voltasse lá no tempo pré-histórico, né? E falando que ela muitas vezes causa não desenvolve tão bem o lado moral, se a pessoa não a sabe usar, se possui a riqueza e não sabe, mas é um poderoso elemento do progresso intelectual, que é necessário, esse progresso intelectual para que sigamos, né? De fato, o homem tem por missão trabalhar para o melhoramento material da terra. Deve desbravá-la, prepará-la e saneá-la para um dia receber toda a população que sua extensão comporta, para alimentar toda essa população que cresce sem cessar. É preciso aumentar sua produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para facilitá-las, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam e tornar as comunicações mais rápidas. Gente, isso em 1800 e pouco está sendo colocado aqui, que é preciso se tornar mais fácil um povo estar próximo do outro e facilitar as comunicações. Olhe nós aqui agora, com o celular, com a internet, né? Essa facilidade toda que temos. E já era ali dito lá atrás. Para os trabalhos das gerações que se realizam no decorrer dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência o meio de executá-los mais seguro e rapidamente, mas, para fazê-los cumprir, necessitava de recursos.
A necessidade fez com que criasse a riqueza, assim como ela o fez descobrir a ciência. A atividade exigida para esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve sua inteligência. Essa inteligência que ele, a princípio, concentra na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sem a riqueza, que é o principal meio de realização das necessidades do homem, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos e nem pesquisas. É com razão que ela é considerada um elemento de progresso. Então, nós vemos tanta coisa, tantos ensinamentos, porque muitos, quando ouve lá o que nós ouvimos no início do capítulo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar nas portas do céu, pensa assim, nossa, Deus condena a riqueza. Não, não é isso que vimos aqui. A riqueza é o que gera o progresso, a pesquisa, a ciência, o estudo, o avanço, o desenvolvimento da inteligência. Mas tem que ser usada sabiamente. Então, resumidamente, nós podemos dizer que essa colocação nos mostra como é necessário que haja riqueza, pois que é através dela que acontece esse progresso no planeta em que estamos, né? Na Terra, e assim beneficia toda a humanidade. Toda a humanidade. Nós vamos estar vendo a respeito desse toda a humanidade a seguir nos próximos itens. Porque vocês devem estar me perguntando, nem todos, né, Silvia? Tantas pessoas paupérrimas, olha, outros bilionários, mas tudo isso tem uma explicação e nós iremos ver ainda nesse capítulo. E nós vimos também que aqueles que já usufruem dos benefícios que a riqueza e o progresso conseguiu proporcionar, cabe levar aos demais o acesso às melhorias que vieram dali, né? Porque lá atrás, eles falam do meio de comunicação que careciam ser mais rápidos. E hoje, em 2023, nós estamos conectados aí pelo mundo. Olha nós aqui utilizando um meio da internet, né, para a gente estar falando. E quantos nós não podemos falar que estão lá do outro lado do mundo, quantos irmãos, né, estão lá do outro lado e temos acesso. Porém, muitos outros também estão lá, outros povos, outras regiões e ainda não encontram esse acesso, estão isolados, como se estivesse lá em 1800 e pouco. Então é nesse sentido que se fala de se utilizar das riquezas para que haja esse avanço, esse progresso para todos os povos. E se há riqueza e, consequentemente, os ricos, é porque ela pode gerar o bem. Porque vocês já imaginaram Deus fazendo algo que não seria para o bem? Se não fosse gerar o bem, não haveria riqueza. Mas é a nós, seres humanos, né? O homem racional, como dizem, que cabe o discernimento de como usar essa riqueza. Então, meus amigos, eu acho assim, nós não somos juízes. Se desculpem, se Jesus, lá no início do capítulo, num dos trechos que falava assim, o jovem pedia, né? No item resguardar-se da avareza. Ele disse, mestre, dizei a meu irmão que reparta comigo a herança que nos coube. E Jesus diz a ele, mas quem que estabeleceu que eu pudesse ser o juiz?
e fazer a partilha, então nós, quando estivermos diante de alguma situação, porque é muito fácil julgar, mas se Jesus, que é Jesus, usou isso, quem disse que eu sou o juiz? Não é a isso que vim. Quanto mais a nós, pecadores que somos, quem somos nós para julgar aqueles grandes casos de miliardários que passam por aí, pelas redes sociais e pela mídia, e apontar o dedo e dizer, olha, se eu tivesse o dinheiro que fulano lá, jogador, tem, eu faria isso, isso, isso. Será que faríamos? Será? Será que com o que temos não podemos fazer o que é necessário para aquele irmão mais próximo que está ali? Irmão que eu digo não é irmão de sangue, é aquele ser humano que está perto de mim, que precisa de auxílio, de conforto. E quantos são que muitas vezes a gente sabe, se a mídia soltar alguma coisa, que são sim super ricos e que são julgados, são invejados por muitos e muitos, mas que trazem uma solidão ali dentro, né? São dignos de piedade, de envolvimento e vibrações para que use bem tudo isso que tem. E quantos não são na mesma situação que a gente não sabe e que também só sabemos se a mídia expõe, que ajudam entidades, crianças carentes, asilos, casas de repousos, casas de internações para o vício. Existem, com a graça do Pai existem muitos que assim o agem, e é esse o benefício, né? Essa utilidade providencial da riqueza e as provas que ela traz, essa riqueza e essa miséria que são provas extremas. E como foi dito aqui também num dos trechos, a riqueza é muito mais difícil de se passar do que pela miséria. Tá bom, na miséria muitas vezes vai ter ali a murmuração, mas na riqueza, às vezes a pessoa se deixa levar ali e esquece do que programou lá na erraticidade. Então, cabe a nós, estudantes do Espiritismo, que estamos almejando a nos melhorarmos, não é melhorar o vizinho do lado, não é melhorar o marido, a filha, claro que ficaremos muito gratos se isso acontecer, mas que sabemos que a mudança deve vir de nós, de dentro de nós. Cabe a nós sabermos que não somos juízes, que não devemos julgar nada nem ninguém. Devemos vibrar amor, vibrar paz, vibrar o bem para aquele que necessite, seja rico, seja pobre. Não importa, porque todos os seres, todos nós encarnados aqui passamos por provas. E qual não é o alívio que sentimos quando nos chega assim aquele bálsamo em forma de uma vibração de amor, de um telefonema que diz: oi, tudo bem, estava morrendo de saudade. Isso pode ser a maior riqueza, não em espécie, pela qual a maioria conhece, mas a riqueza de desanuviar, não sei nem se a palavra existe, mas de tirar aquelas nuvens pesadas que poderiam estar passando ali pela cabeça de alguém. E podemos nós sermos esse irmão, né? Não se diz que Deus auxilie o homem pelo homem? Que façamos a nossa parte, meus amigos, meus irmãos, de auxiliar o próximo, de não apontar o dedo para ninguém, de buscarmos o nosso melhor e
esparramarmos esse melhor a todos aqueles a quem amamos e principalmente para quem não amamos tanto. Porque é tão fácil desejar o bem àqueles que amamos, né? Afinal de contas, nós os amamos, são da nossa família. Mas quantos são os que estão necessitando de um pouquinho, que não é a riqueza toda, mas um pouquinho dessa riqueza de conhecimento que estamos tendo a graça de poder ter através do meio de comunicação aí, através das palestras, dos livros. Então, que saibamos ser gratos, gratidão sempre, a Deus, a todos que nos circundam, né? A todos que nem conhecemos, mas que sejamos gratos por essa experiência terrena e que saibamos fazer uso dela para que quando passarmos dessa para a verdadeira vida, consigamos levar as verdadeiras qualidades, a verdadeira riqueza de conhecimento, de amor, de simpatia que temos pelas pessoas e elas conosco, porque os bens materiais, nós sabemos que esses bens ficam aqui, né? Ótima semana para todo mundo e até a próxima, meus irmãos. Agradecidos a Deus pela oportunidade de estudo dessa doutrina, vamos à leitura do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos na conclusão, item 5. Kardec nos diz: os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam a sua força, porque uma ideia sem fundamento e destituída de lógica não poderia tornar-se universal. Se, pois, o Espiritismo se implanta por toda a parte, se recruta adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas, como todos o reconhecem, é que tem um futuro de verdade. Contra essa tendência serão inúteis todos os esforços dos seus detratores, e o que o prova é que o próprio ridículo de que o procuram cobrir, longe de deter o seu impulso, parece-lhe haver dado novo vigor. Esse resultado justifica plenamente o que muitas vezes os espíritos têm dito, abre aspas, não vos inquieteis com a oposição, tudo o que fizerem contra vós se tornará em vosso favor, e os vossos maiores adversários servirão à vossa causa sem o querer. Contra a vontade de Deus, a má vontade dos homens não poderá prevalecer. Fecha aspas. Com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Deixai, pois, de vos admirar da rapidez com que se propagam as ideias espíritas. A causa disso está na satisfação que elas proporcionam a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que um fútil passatempo. Ora, como o homem quer a sua felicidade acima de tudo, não é de admirar que se interesse por uma ideia que o torna feliz. O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos. O primeiro é o da curiosidade provocada pela estranheza dos fenômenos. O segundo é o do raciocínio e da filosofia. O terceiro, a da aplicação e das consequências. O período da curiosidade já passou. A curiosidade não dura mais que um certo tempo, e uma vez satisfeita muda de objeto. Mas o mesmo não acontece com o que se refere ao pensamento sério, ao raciocínio. O segundo período já começou e o terceiro seguirá inevitavelmente. O Espiritismo progrediu, sobretudo, depois que foi melhor compreendido na sua essência, depois que lhe perceberam o alcance,
porque ele toca nas fibras mais sensíveis do homem, as da sua felicidade, mesmo neste mundo. Nisso está a causa da sua propagação, o segredo da força que o faz triunfar. Ele torna felizes os que o compreendem, enquanto a sua influência não se estende sobre as massas. Mesmo aquele que não tenha testemunhado nenhum fenômeno material de manifestação dirá: além dos fenômenos há uma filosofia. Essa filosofia me explica o que nenhuma outra havia explicado. Nela encontro, pelo simples raciocínio, uma demonstração racional dos problemas que interessam no mais alto grau ao meu futuro. Ela me proporciona a calma, a segurança, a confiança, me livra do tormento da incerteza e, ao lado disso, a questão dos fatos materiais se torna secundária. Vós todos que o atacais, quereis um meio de o combater com sucesso? Ei-lo aqui. Substituí-o por alguma coisa melhor. Encontrai uma solução mais filosófica para todas as questões que ele resolve. Dai ao homem outra certeza que o torna mais feliz, mas compreendei bem o alcance dessa palavra certeza, porque o homem não aceita como certo senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis de dizer que isso não é assim, pois é muito fácil negar. Provai, não por uma negação, mas através dos fatos, que isso não é, jamais foi e nem pode ser. E se isso não é, dizei sobretudo o que devia ser em seu lugar. Provai, por fim, que as consequências do Espiritismo não tornam os homens melhores e, portanto, mais felizes, pela prática da mais pura moral evangélica, moral que muito se louva, mas pouco se pratica. Quando tiverdes feito isso, tereis o direito de o atacar. O Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras, e porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena, oferecendo um quadro do futuro em que nada pode ser contestado pela mais exigente razão. Vós, cuja doutrina consiste inteiramente na negação do futuro, que compensação ofereceis para os sofrimentos desse mundo? Vós vos apoiais na incredulidade, e ele se apoia na confiança em Deus. Enquanto ele convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhe ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele explica tudo, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos e vós nada provais. Como quereis que o homem hesite entre essas duas doutrinas? Aqui nesse item 5, Kardec, utilizando a própria razão e lógica das coisas, comprova, a força que o Espiritismo tem e o seu alcance pelo planeta. O homem anseia ser feliz e é isso que vai levá-lo diretamente a Deus, Pai Criador, que espera que seu filho realmente o reconheça. No item 6, Kardec diz: seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações materiais e que, portanto, entravando-se essas manifestações, pode-se minar-lhe as bases. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Na antiguidade, ele era objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. Hoje, não tem segredos para ninguém, fala numa linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Ele quer ser compreendido por todos, porque chegaram os tempos de se fazer que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, ele a deseja para todos. Não reclama uma crença séria, mas quer que se saiba por que se crê.
e como se apoia na razão, será sempre mais forte do que as doutrinas que se apoiam sobre o nada. Os entraves que se tentassem oferecer à liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer aquilo que foi proibido. De outro lado, se as manifestações espíritas fossem o privilégio pessoal de um só homem, ninguém duvidaria que, pondo esse homem de lado, as manifestações acabariam. Desgraçadamente para o adversário, elas estão ao alcance de todos e são utilizadas por todos, desde o menor ao maior, desde o palácio à choupana. Pode-se interditar o seu exercício público, mas sabe-se precisamente que não é em público que elas se produzem melhor, e sim na intimidade. Ora, cada um, podendo ser médium, quem pode impedir uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio de seu gabinete, o prisioneiro na sua cela, de terem comunicações com os espíritos, à revelia e até mesmo em face dos seus verdugos? Se as proibissem num país, poderiam ser impedidas nos países vizinhos ou no mundo inteiro, pois não há uma região nas duas partes da terra em que não haja médiuns? Para encarcerar todos os médiuns, seria necessário encarcerar a metade do gênero humano, conseguindo-se mesmo, o que não seria mais fácil, queimar todos os livros espíritas. No dia seguinte, eles estariam reproduzidos, porque a mente é inatingível e porque não se poderia jamais se encarcerar nem queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém se pode dizer seu autor porque ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões e mais ainda na religião católica, com mais autoridade do que em todas as outras, porque nela se encontram os princípios de todas as manifestações, os espíritos de todos os graus, suas relações ocultas ou patentes com os homens, os anjos guardiões, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, as manifestações de todo gênero, as aparições tangíveis. No tocante aos demônios, não são mais do que espíritos maus, e salvo a crença de que são eternamente destinados ao mal, enquanto a via do progresso não é interditada aos outros, entre eles não há qualquer outra diferença além do nome. O que faz a moderna ciência espírita? Reúne em um todo o que estava disperso, explica em termos próprios o que só se conhecia em linguagem alegórica, poda tudo aquilo que a superstição e a ignorância haviam criado para deixar somente o que é real e positivo. Eis o seu papel, mas não lhe cabe o papel de fundadora. Ela revela o que existe, coordena, mas não cria nada, porque as suas bases estão em todos os tempos e em todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la sob os sarcasmos e mesmo sob a perseguição? Se a proscreverem num lugar, ela renascerá em outros, no mesmo terreno de que tenha sido banida, porque está na própria natureza, e não é dado ao homem aniquilar uma força da natureza, nem opor o seu veto aos decretos de Deus. De resto, que interesse haveria em se entravar a propaganda das ideias espíritas? Essas ideias, é verdade, se levantam contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo, mas esses abusos, de que alguns se aproveitam, prejudicam as massas. O Espiritismo terá, portanto, as massas em seu favor e não terá por adversários sérios, senão os interessados na manutenção desses abusos. Por sua influência, pelo contrário, essas ideias tornarão os homens melhores uns para os outros,
menos ávidos de interesses materiais e mais resignados ante os decretos da providência, fazendo-se, portanto, um penhor de ordem e tranquilidade. Item 7. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios da filosofia e moral que delas decorre e o da aplicação desses princípios. Daí as 3 classes ou antes os 3 graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para eles é uma ciência de experimentação. Segundo, os que compreendem as suas consequências morais. Terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral, sob o qual se encaram esses fenômenos estranhos, cada um deles compreende que é toda uma nova ordem de ideias que surge e cujas consequências não pode deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade, compreendendo também que essa modificação não pode verificar-se a não ser no sentido do bem. Quanto aos adversários, também podemos classificá-los em 3 categorias. Primeiro, os que negam por sistema tudo o que é novo e não procede de suas próprias mentes, e que dele falam sem conhecimento de causa. E esta classe pertencem todos os que nada admitem fora do testemunho dos sentidos, nada viram, nada querem ver e menos ainda aprofundar-se. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas de maneira muito clara, de medo de serem forçados a convir que não têm razão. Para eles o Espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Ele não existe e eis tudo. Estes são os incrédulos de posição fixada. Ao seu lado podem ser colocados os que não lhe alcançam sequer um golpe de vista para desencargo de consciência, a fim de poderem dizer: quis ver e nada vi. Eles não compreendem que possa ser necessário mais de meia hora para se darem conta de toda uma ciência. Segundo, os que, sabendo muito bem o que devem pensar da realidade dos fatos, não obstante os combatem por motivos de interesse pessoal. Para eles, o Espiritismo existe, mas temem suas consequências e o atacam como a um inimigo. Terceiro, os que encontram na moral espírita uma censura demasiado severa para os seus atos e as suas tendências. O Espiritismo tomado a sério os incomodaria. Esses não rejeitam nem o aprovam, preferem fechar-lhe os olhos. Os primeiros são levados pelo orgulho e pela presunção, os segundos pela ambição, os terceiros pelo egoísmo. Compreende-se que essas causas de oposição, nada tendo de sólidas, devem desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma 4ª classe de antagonistas, ou seja, um estudo consciencioso e laborioso do problema. Todos não lhe opõem senão a negação. Nenhum deles apresenta uma demonstração séria e irrefutável em contrário. Seria presumir demasiado da natureza humana acreditar que ela pudesse transformar-se subitamente pelas ideias espíritas. A ação dessas ideias não é certamente a mesma, nem do mesmo grau, em todos os que as professam. Mas qualquer que seja o seu resultado, mesmo fraco, representa sempre uma melhora, mesmo que seja apenas o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isto é o que decorre da simples observação dos fatos. Mas, entre os que compreendem o espiritismo filosófico, e nele veem alguma coisa mais do que os fenômenos, mais ou menos curiosos, os efeitos são outros. O primeiro e o mais geral é o de desenvolver o sentimento religioso,
até mesmo naquele que, sem ser materialista, seja indiferente às coisas espirituais. Disto resulta para ele o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo pela morte, longe disso, porque o espírita defenderá a sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que lhe faz aceitar sem queixas, nem pesar, uma morte inevitável como uma coisa antes feliz do que lhe sobrevirá. O segundo efeito, talvez tão geral como o primeiro, é a resignação em face das vicissitudes da vida. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena perde 3/4 partes de sua importância, e o homem não mais se perturba tanto com as suas tribulações. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, e daí também o afastamento do desejo de abreviar a vida, porque a ciência espírita ensina que pelo suicídio se perde sempre o que se pretendia ganhar, a certeza de um futuro que de nós mesmos depende tornar feliz, a possibilidade de estabelecer relações com os seres que nos são caros proporcionam ao espírita uma suprema consolação. Seu horizonte se amplia até o infinito pela visão contínua da vida de além-túmulo, a qual pode sondar as misteriosas profundidades. O terceiro efeito é o de despertar a indulgência para com os defeitos alheios, mas é necessário dizê-lo, o princípio do egoísmo e tudo o que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, mais difícil de se desenraizar. Podemos fazer sacrifícios voluntários, contanto que nada custem e, sobretudo, que não nos privem de nada. O dinheiro exerce ainda sobre a maioria dos homens uma atração irresistível, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de suas próprias pessoas. Assim, a abnegação de si mesmo é o sinal do mais eminente progresso. Nesse item 7, Kardec vem reforçar os efeitos que o Espiritismo traz para cada um de nós, sendo o primeiro desenvolver o sentimento religioso, o segundo como a resignação em face das vicissitudes da vida, e o terceiro efeito é o de despertar a indulgência para com os defeitos alheios, e finaliza dizendo que o egoísmo aqui é o nosso maior entrave, não é? Finalizamos por hoje rogando a Deus Pai que esteja junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro.